Fala, pitaqueiros! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pitaco de Trânsito. Eu, Rodrigão. E eu, Crepaldi, hoje aqui com uma pessoa incrível. Eu tenho uma honra muito grande de receber ele aqui, Rodrigão. Simplesmente o dono do maior canal de trânsito e mobilidade urbana do Brasil. Cara que ensina muita gente, inclusive me ensinou muito, viu, Rodrigão? Sabe quem é? Aí eu sei, né? Mas os pitaqueiros estão ansiosos aqui, velho. Professor Carlão. Aê! Bem-vindo, Carlão. Abração, tudo bom? Beleza? Obrigado pelo convite, viu? Gostei. Rapaz, eu convidei, achei que ele nunca fosse vir. Ele veio de longe, Rodrigão. Então, você viu? Veio de Floripa. Floripa. É uma caminhada boa de lá aqui, Carlão? A caminhada boa. Ainda bem que eu nem precisei vir direto, né? Eu dei uma parada em Campinas, meu filho mora lá, mas é muito chão. Agora, para quem fez Recife, Florianópolis de carro, foi tranquilo. Teve muita história boa para contar dessa viagem ou mais história ruim? Da de Recife, Floripa ou nessa agora? Recife e Floripa. Não, cara, quando eu lembro dessa viagem, foi uma viagem realmente assim, que me impactou muito. Eu digo, Rodrigão, que eu fiz uma pós-graduação na prática. Porque foram 7 dias, dá para fazer num tempo muito menor, mas a gente tinha estabelecido que só seriam 600 quilômetros por dia no máximo. E, cara, todos os dias, absolutamente todos os dias, a gente ou presenciou ou soube de algum relato com óbito. Então, 7 dias corridos, teve óbito em algum trecho que a gente passou. A gente fez uma parada em Porto Seguro e ficamos numa pousada que uma excursão de ônibus ia ficar nessa mesma pousada com várias pessoas e 12 delas morreram num acidente com um ônibus, né? Num sinistro. Inclusive foi noticiado no Fantástico. Estava saindo do Rio para Porto Seguro e na noite que eu cheguei lá, houve esse sinistro. No dia seguinte eles iam estar hospedados lá. Então, assim, vi gente dentro do carro, capotado. Foi bem difícil. Muito mais histórias assim negativas. Claro, a gente estava com um sonho, né? Mudando de cidade. A gente foi de carro por conta da minha cachorrinha, né? E, inclusive, uma semana depois que a gente chegou em Floripa, houve aquele acidente com um cachorro, Joca, que colocaram ele num avião. E todo mundo lembrou da gente, porque a gente não quis submeter nossa cachorrinha a ir no compartimento de carga. Como ela tem mais de 10 quilos, ela não pode ir com a gente. Enfim, então fizemos isso, mas quando a gente chegou em Floripa, assim, eu e Ju, né, minha esposa, amor, chegamos. Não dá para voltar não, tem que dar certo. Porque eu nem me imagino voltando de carro para lá. E deu certo, né? Deu muito certo. Hoje, para quem não sabe, Carlão, já vamos começar a falar. O Carlão apresenta um podcast. Na verdade, são 2, né? Porque também tá junto no de moto, não tá? No de moto eu não tô. Só do Paulo. É só Paulo. É Paulo e Mari. Mas o Carlão tem um podcast sensacional. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir lá. Fiquei muito feliz de ser convidado para participar. Podcast falando de trânsito, dicas sensacionais, histórias. Inclusive, foi um motivo. Fez a gente motivar aqui para tocar mais rápido o nosso. Né? Que bom. Mas dessas viagens, dessas histórias, como é que você começou no trânsito, Carlão? Para a gente voltar lá atrás e saber o que te trouxe para esse mundo. Foi bem curioso, Crepaldi, porque eu não era da área e fui para o principal órgão de trânsito da capital pernambucana, Recife. Como? Eu trabalhava com um vereador, era assessor parlamentar, e ele se tornou secretário de Serviços Públicos, da qual a CTTU, que é o órgão executivo municipal, é vinculado. E eu simplesmente fui ser assessor da presidência e eu não entendia nada. Absolutamente nada. E aí era muito curioso porque, como eu intermediava com a Câmara de Vereadores, ou seja, os vereadores faziam pedidos, demanda, lombada, não sei o que. E eu sempre ouvia de um amigo meu hoje, Wagner, assim, tecnicamente não é possível. E se você não entende, qual o argumento que você usa? Tecnicamente não é possível. Essa foi boa, hein? Aí eu vou estudar esse negócio. E aí fiz o vestibular
eu tinha dúvida se eu deveria estudar trânsito, porque como eu estava numa função momentânea, porque era um vereador que estava como secretário, mas qualquer momento podia mudar, eu fiz para gestão pública, porque eu tinha cursado História. Eu digo, não, vou fazer gestão pública, e não formou turma, mas formou trânsito, eu tinha a opção de ir para lá. E simplesmente me apaixonei. E aí eu fui fazer graduação tecnológica em trânsito, e eu passei 2 anos e meio da minha vida estudando à noite e trabalhando durante o dia, para combater tecnicamente isso não é possível. E eu, curiosamente, encontrei esse meu amigo, ambos como ele gestor de engenharia, eu gestor de educação, em 2017 até 23, eu acho, na prefeitura de Jaboatão, que é a segunda maior do estado de Pernambuco. E aí, depois disso eu fiz mestrado, me encantei estudar trânsito, me encantei, e aí enveredei não só para uma vida acadêmica relacionada ao trânsito, como de disseminar conhecimento. E essa história de disseminar conhecimento, isso é uma satisfação pessoal ou porque você via que as pessoas realmente não conheciam? As duas coisas. Por quê? Eu já sentia a vocação de ser professor, tanto que eu fiz História, né? Licenciatura em História. E eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar, por isso que sempre que alguém me convida para o podcast, eu adoro. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu me formei em trânsito, eu pensei, poxa, se eu gosto de dar aula, eu acho que eu vou trabalhar em autoescola. Aí foi quando eu descobri, não é assim não, tem um curso, instrutor de trânsito. Aí eu fui fazer o curso de instrutor, já sendo graduado na área, e aí eu comecei a ensinar em autoescola e me apaixonei, porque eu vou te dizer, de tudo na minha vida, o que mais me impacta positivamente é falar uma coisa e ver a pessoa abrindo o olho assim e se encantando. Sério? Assim. Então, e quando eu comecei a ver que tinha coisas que absolutamente ninguém sabia, hoje ainda tem muito usuário que não sabe que passar numa placa de pare é a mesma infração de avançar o sinal vermelho. Tem muita gente que não sabe. Lá atrás, menos ainda. Estou falando 10 anos atrás. Não, 10 não, 20 anos atrás. Que é o tempo que eu estou na área. Então, quando eu falava, sabe a diferença da linha branca no meio da pista ou amarela? É que branca é sentido único, amarela é sentido duplo. Sério? A tolerância do radar não é 10%, não é 20%, né? São 7 km fixos. E as pessoas se encantam. Cara, eu quero isso para minha vida. E foi a partir daí, disseminar o conhecimento em sala, que eu pensei, por que não criar conteúdo no YouTube? E aí você montou um canal. Aí eu montei um canal para os meus alunos. Mas você ficou um tempo entre montar o canal e publicar o primeiro vídeo. O canal é de 2008. O primeiro vídeo saiu em 2015. Olha que demora, né? Porque eu criei o canal para colocar vídeos educativos, para mandar para os meus alunos. Vídeo de campanhas educativas na Europa, de cinto de segurança, tal. Mas sempre com a vontade de criar conteúdo. Mas eu fui acometido pelo que a maioria das pessoas são acometidas e que não vão para a internet, que é o medo do julgamento, você não tem controle sobre o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Tanto que hoje eu faço questão de ensinar as pessoas a deixarem de ligar para os outros. Eu sou um deles. Eu estava lá no Canadá fazendo curso com o Carlão. Foi, verdade. E ele xingando eu que eu estava demorando. Vai logo, Crepaldi, eu tô indo, Carlão. Porque na verdade, Rodrigão, qual é a diferença desse contato aqui, nós aqui, com quem está em casa assistindo o podcast? Ou seja, qual é a diferença de você estar numa sala de aula ou estar num canal no YouTube ou fazendo vídeo para o Instagram? É isso aqui. Sua voz chega para mais pessoas por conta do microfone. Mas não tem que ser diferente. E uma das coisas que eu mais bato na tecla é, hoje, acho que sempre, mas hoje mais do que nunca, o que as pessoas precisam ter para ter conteúdo na internet é autenticidade. Seja você de verdade.
Porque tem gente que acha assim, não, mas isso aí na internet eu não falo. A gente até brincou aqui no início, né? Posso perguntar qualquer coisa, pô. Quando eu estou conversando num podcast, por exemplo, é como se eu me sinto como se eu estivesse num bar, num restaurante. Porque muito provavelmente, é claro que uma coisa ou outra você tem que ter filtro, né? Tem coisa que você faz uma brincadeira que talvez publicamente nem todo mundo entenda, tal. Mas de um modo geral, quem me conhece na rua é exatamente como me vê nos vídeos. E às vezes a gente acha que assim, não, mas isso aí não se fala em vídeo. Não, isso aqui é vida real. Não, pô, aqui é vida real também. É vida real. Agora, sua voz está amplificada. Essa é a diferença. E aí você não tem controle de quem está te vendo e te ouvindo. Essa é a outra diferença. Só que se você gosta de si, né? E aí eu falo muito de autoconhecimento e tal. Se você se conhece bem, sabe quais são os seus valores, suas crenças, entende a tua missão no mundo, porque todos nós aqui temos uma missão, né? Eu mesmo não quero ser esquecido rapidamente depois que foi enterrado. Eu não quero. Eu quero deixar... não vou falar legado, porque talvez seja prepotente falar, mas eu quero deixar exemplos para outras pessoas. E eu acho que o trânsito é um ambiente, quando eu falo trânsito, o nicho trânsito, a área profissional trânsito, é um ambiente em que você consegue ajudar muito a sociedade. Porque a partir de você, pessoas mudam. E quando pessoas mudam, a vida muda e, consequentemente, o trânsito. Eu sempre tenho dito que, assim, a gente, às vezes, quem trabalha com educação, educação para o trânsito, às vezes está enxugando gelo. Porque está pensando muito em campanhas educativas. Como se a gente pudesse mudar a realidade do trânsito sem que as pessoas mudem na essência. Não existem pessoas bem educadas no trânsito e mal educadas na essência. As pessoas, elas são o que são e refletem isso no trânsito. Então, eu acho que nós, profissionais do trânsito, que trabalhamos com conteúdo, temos que ir além da questão técnica, da questão comportamental. A gente tem que falar sobre humanismo, empatia, cordialidade, gentileza. Porque quando as pessoas se tornam pessoas melhores, isso é refletido no trânsito. Por isso que eu acho que campanha educativa, mais amarelo, beleza, é importante para o debate surgir. Mas isso não é suficiente para a gente mudar a realidade que a gente conhece. E de quando você começou, teve algum vídeo, teve algum conteúdo que você publicou que te fez pensar em parar? Por exemplo, postou algum vídeo de algum assunto que teve tanta repercussão que você falou assim, pô, isso aqui vou pensar duas vezes, ou não? Começou... Não, eu nunca pensei em parar. Aliás, eu nunca pensei em parar por conta de um conteúdo. Eu já fiquei desmotivado quando os vídeos não iam bem. Eu sempre falo de um espectador do canal, ele é lá de São Luís do Maranhão, Cassiano, que ele sempre comentava nos meus vídeos, sempre. E eu usei ele como âncora para não desmotivar. Porque como ele sempre comentava, ele dizia, excelente conteúdo, professor, mais uma grande aula, aprendi mais uma. Aí quando eu estava com preguiça, porque dá preguiça de gravar, né? Quando as pessoas me perguntam, o que é que tu acha de gravar vídeos? Aí eu falo, depende. Depende. Eu amo gravar vídeos. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Agora, na mesma proporção, eu odeio ter que gravar. Então, por exemplo, no Manual do Trânsito, a gente tem uma programação. Terça, quinta, sábado tem vídeo específico. Na terça também tem o podcast. A gente tem uma programação. Todo dia tem shorts. Então, assim, eu preciso gravar, porque eu preciso encaixar. Tem o vídeo patrocinado. Pô, eu gravei um vídeo agora, nessa viagem aqui, no hotel. Olha aí. Se tu olhar meu Instagram, o último, no hotel, porque eu tenho uma entrega para o patrocinador. Então, isso eu não gosto. E aí, só para voltando para a questão de Cassiano, quando eu estava desmotivado, eu dizia assim, não, mas Cassiano vai assistir. Aí, por conta dele, eu dizia, não, ele está esperando esse vídeo.
Aí ele acompanha até hoje. E aí hoje, mais de 750 mil pessoas inscritas. E tem um detalhe curioso que a gente está aprendendo aqui. A gente ouvia você falar, o João Paulo, que está aqui acompanhando os bastidores também, falar que a grande parte das pessoas que nos assistem não são inscritas. E aí eu levei um puxão de orelha e já vou falar. Pessoal, se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus, nós precisamos de inscritos. Preciso de 1.000 para começar a monetizar, gente. Eu preciso ganhar dinheiro, me ajuda, gente. Ajuda nós. É isso aí. Mas voltando à seriedade, no nosso canal hoje, 89% das pessoas que assistiram não estão inscritas. Uhum. E isso é muito engraçado, né? Porque assim, se você levar para a situação que você está dando um exemplo e esse exemplo está fazendo com que as pessoas mudem de vida, é interessante ter esse feedback, igual você fez a âncora com o Cassiano, né? Já teve algum exemplo que você teve relato, por exemplo, que a gente fala, mas a gente sabe que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Já teve alguém que te mandou uma mensagem falando assim, Carlão, você mudou minha vida por conta disso? Já. Algumas vezes. Não necessariamente mudou a vida, mas eu recebo muitas assim. Eu estava estudando para concurso. Eu sou muito grato que eu passei num concurso por tua causa. Aí eu lembro de uma mensagem de um aluno que fala assim, falou, né? Um professor, toda vez que eu vejo um pedestre próximo à faixa e eu interrompo a marcha para ele atravessar, eu lembro do senhor. Então, assim, tem alguns exemplos, porque hoje eu não consigo acompanhar todos os comentários. No começo, eu conseguia responder tudo, mas hoje em dia é um volume realmente muito grande. E eu também, digamos assim, às vezes eu evito, sabe? Porque tem muito comentário que eles não agregam, sabe? Assim, as pessoas, elas acham que podem falar o que querem na internet. E porque, de fato, tem pessoas que dizem coisas, comentam coisas nos meus vídeos que eu tenho absoluta certeza que ela não me faria. Se eu estivesse falando assim para ela. Se estivesse numa sala de aula eu falando aquele mesmo conteúdo. E coisas assim, não necessariamente muito desrespeitosas, mas questiona, fala... Enfim, tem de tudo. Tem de tudo, né? Fala sobre o que você... Porque é o seguinte, inclusive eu falo para todo mundo, as pessoas sempre criticam. Pode ter certeza. Porque, por exemplo, se a gente quiser chegar numa casa e olhar qualquer detalhe da casa, o cara vai ter alguma coisa para achar de ruim. Se ele quiser procurar alguma coisa, e quem cria conteúdo passa por isso. Tem pessoas que estão assistindo aqui e estão querendo dizer o seguinte, algumas estão pensando, pô, mas será que deveria estar isso aqui no meio? Porque não dá nem para o cara comer se ele estiver falando. Tem gente que está pensando isso. Tem gente que está dizendo, poxa, tá bonito que estúdio, porque realmente o estúdio é mais bonito do que eu imaginava. Mas tem gente que está falando assim, mas essa câmera devia ser um pouquinho mais aberta. Sempre. Rodrigão, e vocês vão ver. Quando os comentários aumentarem, vocês vão ver. Sempre tem alguém para dizer, essa camisa, pô, não realça legal. Realça a coisa dos olhos. Pô, tu tem que evitar a camisa azul se a cortina for preta. Cara... Aí, hoje eu tenho, assim, tranquilidade em ler algumas coisas, mas quando o volume é muito grande, você acaba ficando numa energia que eu não quero absorver, entendeu? Eu nem sei se eu respondi a tua última pergunta. Respondeu. E eu ia te falar o seguinte, que quando a gente para, é difícil o pessoal parar, mas quando a gente para o pedestre passar... Você vê no olho do pedestre que ele fala assim, pô, esse cara é diferente, porque a maioria não respeita. Não, aqui em Barretos, salvo algumas cidades do Brasil, onde a cultura é de se parar, você vê Brasília, Florianópolis... Floripa é impressionante. É tipo assim, se você, condutor, não prestar muita atenção, porque tem gente, se tiver numa distância grande, ele entra na faixa. Ele entra na faixa. É meio que você tem que respeitar em alguns casos, porque senão você atropela. Sim. Agora, tirando esses casos onde a cultura já é fora do padrão, consolidada, vamos falar né? assim,
Nos outros lugares, quando você para, parece que o pedestre se sente importante, respeitado, né? Ele fala, caramba. E essa cultura de difundir, teve um dos episódios que nós fizemos aqui, que a gente estava com o capitão Frank, que é comandante aqui da primeira companhia da cidade, e a gente estava falando de blitz e tal, eu até te citei falando a respeito da divulgação de blitz. Porque hoje o que a gente tem em grupo de WhatsApp, grupos de Instagram com muitos membros, é o quê? Tá tendo um grupinho ali, uma blitz, todo mundo já pega, não passa lá não, achando que tá ajudando. Final de as semana, pessoas. os bebinhos, né? Ontem que eu tomei uma, eu não quero passar lá, hein? E esse é um dos exemplos que eu gosto de dar, e aprendi isso com você, por quê? Porque a gente fica muito no raso, né? A gente pensa que tá ajudando um amigo a não levar uma multa de pneu careca. Eu aprendi que o termo não é esse, mas estou falando assim. Mas por que a gente não tem que divulgar? Eu já faço essa campanha, inclusive era no Twitter, que era eu não retuito Blitz. E depois eu mudei para não divulgo Blitz, porque começou a aparecer outras redes sociais, inclusive o Instagram nem existia nessa época. E aí, era muito interessante porque a maioria das pessoas como nós, Crepaldi, profissionais, criminaliza essas pessoas, né? Tipo, E eu sempre quero fazer uma reflexão. Pô, se esse cara faz isso, se esse cara divulga, vamos tentar entender o que é que está por trás disso? E não apenas dizer o seguinte, você é irresponsável, você é um cabra safado. Beleza, vamos tentar entender. Então, assim, partindo desse princípio, eu comecei a perceber o seguinte. Não dá para dizer que todas as pessoas que são abordadas em blitz de trânsito ou em qualquer outra situação são necessariamente bem tratadas. Não dá para considerar que nessas abordagens as pessoas, além de não serem bem tratadas, não podem ser estimuladas à prática de algum crime, corrupção ativa, passiva. O brasileiro, de um modo geral, ele é solidário. Então, na cabeça de algumas pessoas, vê só, se a blitz me extorque, inventa multa, da suposta indústria da multa, e eu posso ajudar alguém para que a pessoa... Então, ele acredita com essa soma de fatores que divulgar ele vai estar fazendo uma coisa positiva. E aí eu acho que a gente precisa, sabe, puxar as pessoas para reflexão e não criminalizá-las. E toda vez que eu fiz isso com algumas pessoas, a gente viu que, pô, foi legal. Mas primeiro, vê só. Primeiro, existem abordagens que não são adequadas? Sim. Mas olha, aquele que passa porque tu avisou, já parou para pensar que o teu sobrinho que mora algumas ruas depois pode ser atropelado por esse cara? Será que quando a gente avisa uma blitz de trânsito, a gente não pode estar estimulando sequestro relâmpago? E não é da minha cabeça. Por exemplo, lá em Pernambuco, a blitz da Lei Seca pegou um empresário no porta-malas do carro, que estava sendo sequestrado. E se você avisa, você vai mostrar para aquelas pessoas que estão não apenas embriagadas, tráfico de drogas, de armas, de animais e outras condutas criminosas, portando qualquer outra coisa, você vai estar mostrando onde estão Porque a blitz da Lei Seca, né, normalmente composta por policiais, vai combater qualquer crime que seja identificado, e não apenas o de trânsito. Então, assim, é importante que essas pessoas elas entendam que, beleza, na balança eu entendo que a blitz não é uma coisa legal, mas avisar é muito mais perigoso do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio de mostrar um pouco às pessoas como elas devem refletir e não apontar o dedo, porque eu acho que apontar o dedo não vai ser a melhor forma de convencê-las a mudar, entendeu? Eu acho que as pessoas acabam comunicando, fazendo esses envios, falando onde eles estão, porque a gente tem, de um modo geral, um sentimento de estar sempre sendo lesado.
pelo Estado. Sempre tá levando ferro do Estado. É sempre tendo que pagar coisa que não tinha que ser pago, é imposto injusto. E aí a gente vê nessas situações um jeito de falar assim, o policial não vai pegar a multa desse aí não. E aí como se fosse um contra-ataque, né? Porque o pior de tudo, Crepaldi, que é o seguinte, vamos pegar a questão do IPVA. Pô, tem coisa mais injusta do que tu pagar um imposto por ter a propriedade do veículo. Imagina se tu tivesse que pagar todo ano o imposto porque tu tem a propriedade de 3 microfones, 4, 5 câmeras. Não, a gente paga a propriedade. Aí isso, pro cara, tá tudo num balaio só. IPVA, negócio de ladrão, blitz. Aí uma vez ele foi... E assim, ainda tem as dissonâncias cognitivas, né? Porque o cara diz assim, eu tô todo errado. E o agente levou R$50 meu. Tipo, cara, tu cometeu uma infração, tu aceitou dar dinheiro, então vamos colocar aqui que tá todo mundo errado, né? Porque ele sente que o cara que levou 50, R$100 dele tá errado isoladamente. Tá, mas cadê tua autorresponsabilidade? Cara, o Código de Trânsito tinha acabado de mudar em 98. Eu tinha, acho que era 18 anos, não vou nem fazer a conta agora. E aí, talvez mais. E aí um amigo meu, Zé Oliveira, numa Brasília, aí estávamos indo para um compromisso e eu estava no banco de trás sem cinto. E fomos abordados numa cidade chamada Camaragibe. E o policial falou o seguinte, olha, mas o seu colega aí atrás está sem cinto. Ele, mas é no banco de trás, todo confiante. Não, mas o novo Código de Trânsito Brasileiro, isso era agosto, mais ou menos, eu acho, de 98. O código tinha entrado em vigor em janeiro. Tem hoje que ainda pessoas nem sabem hoje, né? E ele disse, é sério? Tá, cara, é sério. Ele disse, tá, tudo bem. Eu realmente não sabia, tal. Aí o policial sugeriu poder resolver ali na hora. Ele falou assim, não, mas não está na lei e ele não estava sem cinto, o senhor pode me multar. Cara, tem coisa, né? É por isso que quando você anda com pessoas íntegras, você vai absorvendo coisa. Cara, esse exemplo que eu recebi ali, eu nem sonhava em trabalhar com trânsito. Então, assim, falta um pouquinho de autorresponsabilidade, pô. O que não é justo é você não ter feito nada e o cara inventar que você fez uma coisa e levar teu dinheiro. Mas tu cometeu uma infração, vamos dividir aqui as responsabilidades, né? Agora tem várias camadas, né? Tem um monte de camada aí, que é a situação do brasileiro, total, R$50 faz muita falta para muita gente. Eu sou de uma região que, pô, R$50 às vezes é a garantia da semana de alimentação. Então eu sei que tem muitos fatores, mas a gente precisa entender um pouquinho para que todo mundo consiga se responsabilizar. Você falou do IPVA, eu vou trazer uma vivência que eu tive na prática, quando estava lá no Canadá. Aqui no Brasil, quando você compra um carro, Rodrigão, o carro já vem com os impostos, IPI, ICMS, aquelas outras coisas. Então você compra um carro lá de 100 mil, você pagou imposto pelo valor de nota. Daqui 1 ano, 2 anos, você vai trocar. Você vai vender ele por 70, 80 e vai comprar outro de 100. Você vai pagar todos os impostos de novo sobre 100, pelo valor do novo. E pouco importa que você já tenha pago pelo outro. Lá no Canadá, se eu comprei esse carro de 100, eu já paguei. A hora que eu vender DL de entrada na concessionária para pegar um outro, eu só vou pagar o imposto da diferença. Porque daquele eu já paguei. Quando alguém comprar um carro que vai ser o primeiro carro daquela outra pessoa, ele sim vai pagar o imposto sobre aquele carro. Cara, curioso. Então a gente paga muito e tem essa situação. E aí, como você falou das regiões e como você tem essa história de conhecer o Recife, né? Tem a questão de Florianópolis, você conhece muitos outros estados por causa do trabalho. Quais são as diferenças que você percebe assim de comportamento e de órgãos de trânsito desses estados que você já passou? É difícil falar de estados assim que a gente só passou, né? Mas, por exemplo, se a gente pega 2 realidades que eu conheço bem, eu estou há 1 ano
em Florianópolis, né? O que eu percebo, assim, no comportamento dos usuários é que o usuário no trânsito de Florianópolis, ele é mais gentil. Ele dá passagem, ele tal. Só que o que recebe, o gesto, meio que, tipo, tu... Não fez mais sua obrigação. Quando tu falou aí que o pessoal... pô, esse cara é diferenciado. Isso não acontece em Florianópolis. Não fez mais que tua obrigação. É bem curioso. No Recife, aí já é o contrário. O cara te agradece como se tu tivesse feito a maior coisa do mundo. Só que menos pessoas fazem. Aí eu tava pensando, pô, quem é mais educado? É quem agradece ou quem faz gestos? Porque se por um lado tem um comportamento que as pessoas são mais... Mas é como se fosse assim, não, isso aqui é cultural. Se vem uma pessoa, eu tenho que parar. Parece que vai além do... Eu vou fazer isso porque eu estou me colocando no lugar da pessoa. Não, porque aqui tem que ser feito. Já em Recife, na região ali, é mais assim... eu estou preocupado comigo, tal, tem uma pessoa querendo atravessar, se eu estiver atrasado, tal... Mas se eu faço, aí o cara agradece. E eu sempre falava isso nas minhas aulas. Porque tinha taxista, eu dei aula para 3.000 taxistas do Recife, e eles diziam o seguinte, fogo, a gente para do cara, o cara passa, parece que você fez uma obrigação. Eu disse, nem agradece. Eu digo, será que a gente tem que esperar realmente que um gesto que eu faço tenha que ter um gesto de agradecimento? Aí a reflexão era, será que eu estou preparado para fazer isso por alguém, se eu estou esperando algo em troca? E aí eles paravam para pensar. Então isso eu vi. E em relação a órgão de trânsito, eu não sei, Crepaldi, mas assim, se a gente pegar a realidade de Pernambuco, hoje ainda não se suspende motorista por soma de pontos. Então hoje tem condutores pernambucanos que estão com acumulados 60 pontos no prontuário e não vão ser suspensos. As suspensões só acontecem por infrações específicas. Alcoolemia, ameaça a pedestre, excesso de velocidade acima de 50%, mas por soma de pontos não. Então, e isso em Santa Catarina já não acontece. Pô, que tem de gente suspensa. Então, eu acho do ponto de vista do Detran, e aí eu conheço um pouquinho, porque eu fui servidor lá de Pernambuco, o Detran de Santa Catarina é mais eficiente, apesar de ser um estado menos complexo em relação ao trânsito. E hoje, Crepaldi, você veio em Barretos, a gente almoçou junto, o Carlão até se surpreendeu, hein? Foi atravessar a rua. O primeiro parou. Falei, Carlão, não faz na próxima não, que nem vai te passar em cima. Calma, que esse aqui foi uma exclusividade, né? Foi o primeiro condutor que eu presenciei, parou pra gente. Ele te conhecia, já tinha visto seus vídeos. Seus vídeos, porque se o outro ia passar em cima, não acostuma não. E é engraçado porque o brasileiro é malandro, né, cara? É foda, porque a gente pega... Tô aqui em Barretos, aqui eu sei que o policial não multa por alguma situação específica. Eu tô lá, não multa por cinto, eu não uso cinto. Aí eu vou lá pra Floripa. Aí você chega e fala, lá em Floripa você põe o cinto que você vai ser multado, hein? Na hora você começa a usar. E é assim com tudo. Você vai pra Brasília, lá para na faixa, hein? Porque senão vai dar ruim. Então, a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz por relaxo. Vi um estudo, Crepaldi, ou um artigo científico, eu não lembro exatamente, que era de um professor francês. Ele dizia o seguinte, que as pessoas elas agem com o que é socialmente aceito ali, na realidade. Então, basicamente, o exemplo dele é o seguinte, se você mora numa comunidade, num bairro, em que ninguém usa capacete de segurança, ninguém usa, e se você passa a usar lá, independente de ser uma questão, se usar é perigoso, não. Se você passa a usar e você passa a ser um estranho dentro de um comportamento predominante de não uso, você passa a ir aos poucos se moldando para se tornar
socialmente aceito. E em contrapartida, aquele que nunca usa, se for para um lugar que todos usam, mesmo que não tenha fiscalização, tá? Ele partia dessa hipótese, você começa a usar, porque as pessoas começam a te olhar. Se lá começam a te olhar de forma estranha porque você está usando, e no outro lugar porque você não usa, como assim? Porque tem sociedades que, se você não usa capacete, o cara diz assim, como assim, cara? Que insano. Cara, isso é a única coisa que pode ser capaz de te proteger. Como é que alguém não usa capacete? Então, olha. Então, a pessoa passaria a usar. Então, isso é que eu acho muito interessante, porque isso realmente mostra como o que é aceito socialmente as pessoas acabam aderindo. Tanto é que essa situação é considerada como uma das fontes do direito, são os costumes. Os costumes, sim. Então, isso é levado em consideração num julgamento, justamente porque você tem aquela situação que é socialmente aceita em determinadas situações e em outras não, né? Então, isso serve em alguns momentos para... Carlão, me diz aí uma curiosidade de trânsito, alguma coisa que, quando você estava estudando, agora que você já sabe muito, o que te traz de mais curioso do código? O que você fala assim, pô, isso aqui não devia existir nesse código? Cara, eu acho que o grande problema que a gente tem no código são as mudanças frequentes. E como o legislador, ele não... Primeiro que são muitos anos, né? São muitos mandatos distintos e não há uma dosimetria justa. Então, por exemplo, para mim é inadmissível você pagar uma multa de gravíssima vezes 20, que dá quase R$6.000, por utilizar teu carro para fechar uma via, para fazer um protesto. Mas tu dirige sob influência de álcool, aí é gravíssima vezes 10. Eu acho isso aí um absurdo. Em contrapartida, eu acho também um absurdo não existir nenhum dispositivo que tenha cassação definitiva do direito de dirigir. A gente pode até discutir o que é que levaria. Mas, por exemplo, alguém que dirige sob influência de álcool e é reincidente 3, 4, 5 vezes, a reincidência é justamente para a pessoa ir sentindo na pele. Mas tu foi reincidente 5 vezes, 10 vezes, vamos supor. Tu excedeu a velocidade em mais de 50% 10 vezes. Para mim, deveria ter algum dispositivo de cassação definitiva do direito de dirigir. Você nunca mais vai poder dirigir. Não legalmente. E no nosso código, se você está com a CNH cassada e você dirige e é pego dirigindo com a CNH cassada, se você não estiver gerando perigo de dano, você não comete crime. E você não tem nada de agravante, né? Vai passar os 2 anos, você vai voltar. Exatamente. Então, na prática, é mais moderado dirigir com a CNH cassada do que com a CNH suspensa. É verdade. Que tem uma pena mais severa que a cassação. Você acha que o trânsito é usado muito de maneira política? Que os políticos em si utilizam o trânsito com um intuito populista para conseguir voto? Eu acho que nos últimos anos isso se intensificou. A gente vê, assim, medidas muito populares que, por exemplo, se tu pega um prefeito que diz assim, tá aqui, ó, eu tenho a caneta, eu nem sei qual foi a cidade, mas eu postei, tá aqui, quando eu for prefeito, isso aqui vai acabar na minha cidade. Aí ele aponta para um radar. Cara, eu acho que a gente vive uma pós-verdade às vezes, sabe? Porque, vê, vamos pegar hoje, e desde 2010, segundo a Organização das Nações Unidas, o principal fator de risco para a morte no trânsito. Qual o principal fator de risco para a morte no trânsito? Excesso de velocidade. Que muitas vezes está associado a outros fatores de risco, como dirigir sem cinto de segurança, conduzir motocicleta sem capacete, com excesso.
Dirigir sob influência de álcool com excesso. Então, o excesso está associado a outros fatores de risco. Esse, hoje, é o principal. Quando a gente fala principal fator de risco para a morte no trânsito, é a principal forma que as pessoas podem morrer. Aí, diante disso, Crepaldi, com 30, 35, 40 mil, os números não são precisos, depende das fontes e depende do ano, mortes, 35 mil mortes. E a gente ainda ser contra a fiscalização de velocidade. O que a gente precisa combater são equipamentos medidores de velocidade com pegadinha, com sinalização inadequada. Tá perfeito. Por mim, tinha que avisar. Aqui tem radar. Tem que avisar. O lugar tem potencial de risco. O lugar é perigoso. Porque como é que se implementa uma fiscalização de velocidade? Ou potencial de risco ou periculosidade efetiva. O que é periculosidade efetiva? Está morrendo muita gente ali. Tem que implantar. O que é potencial de risco? É que alguma coisa... Então, por exemplo, festa do peão de Barretos. O volume de pessoas na cidade aumenta tanto que você passa a ter um potencial de risco maior. Então, potencial de risco, às vezes, você tem uma casa, um casarão, num bairro tradicional, e agora esse casarão é uma escola. O grupo comprou, fez uma escola. Agora tem crianças entrando e saindo todo dia ali. Potencial de risco. Então, cara, era para todos nós sermos defensores de medidores de velocidade. Agora, sabe como é que as pessoas agem? Eu quero medidor de velocidade, eu quero lombado na minha rua. Agora, por onde eu passo, não. Mas na frente da minha casa eu quero. Se isso for um incômodo para essas pessoas. Existe um estudo técnico que é obrigatório ser realizado para a implantação desses medidores de velocidade, os radares, né? Inclusive, depois de 1 ano, eles têm que fazer uma reavaliação para saber se houve realmente um impacto desejado ou não. Só que a maioria das pessoas com quem eu converso não sabe nem que existe essa necessidade. Acha que eles são colocados de maneira aleatória, de acordo com a vontade política. Você acha que esses estudos, se fossem divulgados, se as pessoas pudessem entrar na internet e acessar os motivos, os índices de morte, de acidentes, você acha que isso melhoraria a aceitação da população? Eu acho que para algumas pessoas sim, mas para outras não, porque a impressão que eu tenho, Rodrigão, é que tem pessoas assim que elas têm compromisso com o que elas pensam, com o que elas acreditam. Ela tem um compromisso com aquilo. Às vezes você está mostrando para ela, mas e isso aqui? E ela, não, mas quer desconversar, porque ela está ao mesmo tempo. Por que tanta fake news são divulgadas? Porque existe uma coisa chamada viés de confirmação. Por exemplo, eu quero acreditar que Crepaldi é traficante. Se alguém disser, rapaz, tu viu, Crepaldi passou por debaixo da mesa para Rodrigão, assim, alguma coisa. Se eu creio nisso, isso para mim é um viés que confirma e eu passo a dizer, não, com certeza foi droga. Com certeza. Porque eu já sei da fama dele. Sabe? Então, porque tem tanta gente que acredita em fake news? Porque ela já acredita previamente naquilo. Então, qualquer coisa que você diga que tenha relação com o que ela acredita, faz com que as pessoas não questionam. Então, assim, eu não sei até que ponto, se as pessoas entendessem mais, até que ponto elas seriam convencidas. Eu sempre gosto de falar que Raul Seixas sempre teve razão. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nós precisamos estar abertos para o novo, para o aprendizado. Cara, hoje em dia eu vi um podcast de crianças falando que quem não gosta de faculdade é de tal ideologia política. Cara, tá aí os chineses, os japoneses mostrando que quanto mais educação você tem, mais livre você é. Na totalidade da palavra, mais livre você é. Enfim, a gente está vivendo momentos bem complicados, sabe?
O Crepote passa um negócio debaixo da mesa aqui, eu passo pra ele, mas é Carolina, é um esfirrinha ali, é um negócio assim, tá? Mas. Eu falando nisso, você roubou a minha Carolina de doce de leite. Então, velho, olha só. Oi, você viu aqui, ó. Carlão, nosso patrocínio da Von Vier Padaria, olha que coisa linda. Carolina. Linda e deliciosa. Então. O espectador tá pensando assim, e ninguém vai comer, não é? Sim, e antes de começar? O estrago aqui é forte, hein? Então, ó, vai conhecer lá a Von Vier Padaria, lá na. Rua 4, esquina da Avenida 15. Ah, você não erra, né? Você fala que só eu erro. Não, de tanto você errar, eu aprendi. Vai lá conhecer. Eles entregam lá em Florianópolis, Se não? você levar a torta de frango dele, te garanto que você vai vir aqui gravar um podcast cada um mês, só pra vir buscar uma torta de frango e levar embora, viu? Você vai virar freguês aqui, nossa, só pra ficar comprando. Ei, Carlão. Carlão, o que eu tenho aqui pra perguntar de engraçado, hein? Ixi, tem umas histórias muito doidas perdidas, né? Ainda mais um homem. Tô pensando, engraçado? tô olhando. Eu quero. Cuidado, me respeite, viu? Então, eu tô aqui com um cuidado, porque me contaram umas histórias aí de gente que estava assistindo o vídeo, do jeito que você estava publicando aqueles 365 dias lá por eita. minuto, e teve uns comentários estranhos, mas eu não vou perguntar isso não, eu queria que você me contasse. Mas pode perguntar. Pode perguntar. Não, cara, é aquilo que eu falei, pô. Aquilo que eu falei. As pessoas. Você pegar no pé dele já dá uma entregada assim, Não, né? pode No gato. Vai Cara, apertar, hein? Não, porque tem gente prestando atenção na minha calça Eita. e dando uma de personal stylist. Obrigado. Que é tipo, uma caneca dessa é minha, né? Não, dessas não. Não? Ah, não, essa aqui todo mundo usa pra gente compartilhando bactéria, né, cara? Não, eu vou querer uma. Não, a sua tá guardada, embalada, bonitinha no saquinho de Tem presente. presente pra todo mundo. Tem presente. É. E aí o cara, vê só, tu tá fazendo um conteúdo sobre trânsito. Tu tá explicando uma coisa. Aí o cara disse assim, não tinha uma calça mais larga não pra você? Tô vendo um volume aí, mais para um lado. Tipo, eu tô rindo aqui, mas eu bloqueio na hora. Tipo, essa pessoa que... Olha aí o que não diria pessoalmente. Tu acha que alguém diria isso pessoalmente? Não diria. Numa sala de aula, não diria. Mas é um possível candidato a um sinistro de trânsito. Se você estiver atravessando na faixa, na frente dele, ele for prestar atenção no lugar errado, ele não breca. Não quero nem perguntar o que ele estava prestando atenção, o que era direito e esquerdo, até preocupado com o negócio aí, viu? Tem gente que não tem noção, não. Carlão, o Floripa. Você sabe que lá o pessoal diz que índice de criminalidade é mais baixo que em alguns lugares. Você acha que criminalidade impacta na segurança do trânsito de modo a fazer com que as pessoas cometam infrações? Por exemplo, avançar sinal vermelho de madrugada. Eu não tenho dúvida. E você acha que existe alguma situação que amenizaria esse tipo? A pessoa que está fugindo de uma possível situação de risco não ser prejudicada com uma infração gravíssima dessa? Eu sempre penso assim no interesse público, sabe, Crepaldi? Eu entendo quem está vulnerável, né? Onde eu morava em Recife, pode ter certeza, assim, 2 caras numa moto, a gente começa a ser preconceituoso, porque você faz um pré-julgamento imediato. Vem um cara limpar teu vidro, como já vi lá na Agamenon Magalhães, a principal via do Recife, o cara com o coisa de limpar vidro e tal, que ele puxava era um punhal. E bastava seu vidro estar baixo, principalmente mulheres, que ele dizia, passe tudo, tal. Então, naturalmente, as pessoas começam a agir de outra forma. Então, tá amarelo. Eu até brinco, né? Amarelo, para muita gente, acelera que ainda dá. Não, acelera que o vermelho vem aí. Para mim é assim, amarelo. Sendo que, Rodrigão, o amarelo tá na lei, que é atenção
devendo o condutor parar, salvo em situação de risco. Então, eu acho que se o local tem chances de ser violento, a tendência de alguém avançar o sinal é maior. Eu não sei que proporção isso mudaria, coisa do tipo, que a gente não tem estudos que mostrem isso, mas assim, que é uma grande diferença você poder dirigir, por exemplo, numa cidade com os vidros do carro aberto, é uma diferença absurda, né? É uma diferença absurda. E em Recife a gente não tem paz. Não tem paz. Para mim é muita diferença. Barreto você não pode andar com vida aberta. Não morre de calor. De calor, não é por causa de coisa não. Elon, qual que é a situação mais complexa que você vê no trânsito, assim? O que a gente traz de mais difícil do dia a dia para melhorar o comportamento? O que você acha que pode ser feito? Porque a gente falou aqui de campanhas, do Mar Amarelo, de panfletinho para lá, essas coisas, concordo com o que você disse, mas eu costumo dizer que eu particularmente gosto de apresentar alguma solução quando eu falo de alguma coisa. Você acha que um trabalho diferenciado com essas pessoas que fazem essas campanhas traria algum resultado melhor? Olha, eu acho que a gente tem que fortemente atuar na base, na escola. E eu te confesso que eu já fui defensor de trânsito ser uma disciplina, depois eu acompanho um pouco a lógica da LDB, que trânsito pode ser trabalhado transversalmente, existem normativas, antigo Denatran ainda falando isso e tal, mas sabe que cada vez eu estou mais convencido que nós devemos... Porque trânsito não faz parte do currículo regular das escolas, né? A justificativa é que existem outros temas tão importantes quanto o trânsito, quanto o respeito aos idosos, pessoas com deficiência, meio ambiente, tal. Só que, como o trânsito está presente na rotina das pessoas, teu filho saiu do portão da tua casa, mesmo que ele vá caminhando para a escola, ele tá inserido no trânsito. Se ele vai de bicicleta, ele está inserido no trânsito. Se ele vai pegar um ônibus, ele está inserido no trânsito. Como isso está tão inserido na nossa rotina, eu acredito que a gente precisa ter uma presença maior dentro da escola. Agora, não é começando diretamente com o aluno, é com a capacitação dos professores. Então, eu acredito assim que a gente precisa, de fato, não que eu ache que adulto não muda. Tem gente que acha que adulto não muda. Para mim, adulto muda. Eu sou um exemplo disso. Mas o trabalho com crianças, nós veríamos no longo prazo. E, paralelamente, a formação do condutor ela precisa mudar, na minha opinião. Ela tem que deixar de ser tecnicista, tem que ser comportamental. Mas só que você não vai conseguir mudar comportamentalmente num curso de 45 horas a aula, se o indivíduo não chega com base nenhuma. Por isso, lá na escola, na educação básica, as pessoas já têm que falar sobre questões comportamentais. Quando alguém avança o sinal vermelho, ou quando alguém estaciona na vaga do idoso, isso não é uma infração apenas. Isso é uma postura antiética. Eu não posso colocar meu carro na vaga de uma pessoa com deficiência. Simplesmente eu não posso. Porque se ela precisar, eu vou criar um problemão para ela. Quando eu avanço o sinal vermelho, eu estou dizendo, todos que estavam esperando, agora vão ter o meu avanço comprometendo a segurança delas. Todo mundo estava esperando, eu tenho que esperar. Então, se a gente não trabalha a educação para o trânsito como algo relacionado a empatia, espírito de coletividade, solidariedade, a gente não vai para lugar nenhum. Então, assim, eu nem lembro tua pergunta exatamente, mas eu diria que para a gente mudar essa realidade, a gente tem, sim, claro, fazer campanhas educativas, é bom as pessoas saberem do Mar Amarelo, Semana Nacional do Trânsito,
porque você envolve outros atores que não estão inseridos na rotina, mas a gente tem que trabalhar conteúdos de trânsito nas escolas da educação básica para que alunos continuem constrangendo os pais. Ô pai, você avançou o sinal vermelho? Agora, dependendo de como o pai reage, se o pai diz assim, fica na tua, tu quer que besteira, vai ter raiva da escola. Tem pai que vai reclamar na escola que o filho está chamando a atenção dele. Mas só que se a gente fazer esse trabalho, daqui a pouco, essa criança vai ser pai. Agora, se o pai leva o filho no tanque da moto, se ele diz para o próprio filho, bota o cinto que tem uma blitz, então, onde é que a gente vai chegar? Então, assim, eu acho que a gente tem um trabalho intenso. Quem sabe, nos cursos de letras, pedagogia, matemática, nos cursos de licenciatura, cada vez mais inserir o conteúdo do trânsito para que seja trabalhado, no mínimo, transversalmente, né? Dá para usar muitos exemplos. Pô, quem não gosta da história do primeiro automóvel que chegou no Brasil, o primeiro sinistro de trânsito, com Olavo Bilac? Pô, aula de história. E aí você mete o conteúdo do trânsito, trabalha dessa forma. Você acha que campanha impactante, igual a Austrália faz, alguns países fazem, muda? Ou só choca na hora e depois a pessoa acaba? Eu acho que existem pessoas... É porque, assim, todos somos singulares, né? 7 bilhões, talvez mais, de indivíduos no mundo e somos singulares. Então, assim, eu também já fui de uma linha... E pode ver que eu falo o tempo todo, que eu vou mudando, eu vou pensando mais. Então, já fui de uma linha de campanhas impactantes. Depois, não, campanha impactante não. E hoje eu penso que tem que usar várias estratégias. Agora, precisa validá-las. Então, por exemplo, eu fui para um congresso da Associação Brasileira do Transporte Público, a ANTP, que lá foi apresentado uma pesquisa com motociclistas que se envolveram em sinistro. E a pergunta era assim, o que é que faria você mudar? Ou então, o que é que foi pior para você nesse sinistro? Motociclistas. Eles diziam, fazer minha família sofrer. Aí, por exemplo, o Detran de Pernambuco fez uma campanha, pode até estar aqui no YouTube, que era assim, motociclista, não faça a sua família sofrer. E na campanha, o cara fazia uma besteira e não mostrava o sinistro mesmo, né? Mas aí mostrava ele sem uma perna no hospital e a mãe dele chorando. Ou a esposa perto do caixão dele, que ele morreu e tal. Então, essa foi uma estratégia que para algumas pessoas funciona. Funciona para todo mundo, não. Teve uma profissão repórter que Caco Barcelos fez, que era com motociclista, o cara perdeu uma perna e ele adaptou um cabo de vassoura na moto e ele continuava empinando a moto e tudo mais. Mas alguma estratégia funciona para ele. Perder uma perna não foi suficiente, mas eu acho que alguma estratégia. Então, eu penso, Crepaldi, que dizer o seguinte, não, campanhas que chocam não funcionam. Cara, talvez para algumas pessoas funcionem. Eu particularmente, eu nem gosto de ver. E eu não uso. Como docente, eu não uso, principalmente porque pode ter alguém, a não ser que seja de fora do país, mas já aconteceu, isso eu não sei exatamente, mas há relatos que já aconteceu de mostrar um sinistro de trânsito com uma vítima, tal, e tinha um parente na sala de aula, que a pessoa não tinha visto, enfim. Então, eu acho que eu não uso material que choque, mas talvez para algumas pessoas. Agora, vamos o quê? Pesquisar, vamos investir, né, para ver. Carlão, eu achei muito legal aquela ideia que você teve, que você está no Instagram, de fazer os vídeos curtinhos, de um vídeo por dia, cada um com uma dica. De todos que você fez, eu não sei quantos dias nós temos aqui, mas já tem uns 150 dias agora? Não, porque eu dei uma parada. A gente... Foi assim, uma série de fatores. Estava ficando muito difícil gravar todo dia.
no início começou, assim, como eu comecei no final do ano, a gente conseguiu ter sempre 5, 6, mas começou a ter pouco. Aí no dia que tem que gravar, estava chovendo, eu queria sempre fazer conteúdo na rua. Aí eu adoeci. Aí eu preparei um lançamento de um curso meu e acabou que... Então, a gente vai continuar, mas sem um compromisso ser diário, que é aquilo que eu falei aqui no início. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas a gente tem, acho que, em 100 vídeos, mais ou menos. E esses vídeos curtos, é porque a gente tem pessoal que assiste conteúdo na internet cada vez mais querendo coisa mais rápida e direta, ou é por conta de alguma outra estratégia? A minha estratégia foi fazer conteúdo mais fácil, com uma presença maior. Hoje em dia, na internet como um todo, o algoritmo, ele auxilia quem tem mais conteúdo. Eu sempre dou um exemplo, o seguinte, você pode ser muito bom no que você faz. Seus vídeos podem ser maravilhosos, mas tem muita gente produzindo conteúdo, muita gente produzindo conteúdo. Ou seja, por melhor que você seja, tem pessoas que não vão ver teu conteúdo, porque tem muito conteúdo. Então, quem faz mais conteúdo é mais fácil ser encontrado. Com a analogia que eu faço, até nas minhas aulas eu falo. Imagine que você é uma pessoa que está perdida na floresta amazônica e o teu único recurso é acender uma fogueira, na esperança da fumacinha subir e a equipe de resgate te encontrar. Só que a fumaça oriunda de uma fogueira na floresta amazônica é quase nada. Mas tu tem 2 fogueiras, 100 fogueiras, 500 fogueiras, a chance de te acharem é maior. Então, assim, eu sou do time que, ao invés de ter um conteúdo maravilhoso por semana, eu prefiro ter 3 ou 4 medianos por semana. Agora, se você conseguir ter 2 medianos e um muito bom, é ótimo. Mas conteúdos com uma intensidade maior. Em um mês, a gente fez, acho que uns 35 mil novos seguidores lá no Instagram por conta desse conteúdo. Caramba! Faz um dia. Não, mas chegar lá, hein? Você sabe? Rodrigão, pode começar a gravar todo dia, não quero saber. Maria. Todo dia. Eu seguro a câmera e você fala. Não posso ser ao contrário, não? Não. Tá. Carlão, e hoje o Manual do Trânsito não é só um canal de YouTube, né? Hoje é uma empresa, hoje você tem muitas outras coisas que você fornece nesse mundo do trânsito, né? A gente está indo agora, Crepaldi, estou falando isso em primeira mão, para o 4º CNPJ. A gente está criando aí, eu não posso dizer ainda o que é, está na fase embrionária, mas hoje a gente está montando um ecossistema que hoje tem Manual do Trânsito, cursos especializados, a Manual do Trânsito Educacional, que é a mãe, que é de 2019, e o canal, Manual do Trânsito Redes Sociais. São 3 empresas hoje, repito, vai chegar uma 4ª aí. Então, hoje, a gente está criando um ecossistema de mobilidade para ter várias soluções. E no Manual do Trânsito, o que a gente quer é transformar o canal numa espécie de TV, com programação. Já tem hoje uma certa programação, mas eu quero uma programação realmente assim, sábado, resumo da semana, tal. A gente vai começar, se Deus permitir, web documentários, vídeos mais densos e mais completos. Aí os de notícia, né? Enfim, que a gente já faz. Então hoje eu acho o Manual do Trânsito assim, o canal assim, mais completo. Por quê? O que é que as pessoas encontram no Manual do Trânsito? Encontra conteúdo em formato de conversa, que é o que eu chamo podcast. Então, vídeos de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Encontra vídeos de conteúdo, como aulas curtas. Encontra vídeos de notícias. Pô, não tem chance de um projeto de lei que pode alterar um processo de habilitação, não está lá para você ser informado com clareza, com informação precisa, né? Porque é outra coisa. Se a pessoa quer um vídeo de até 1 minuto, vai encontrar.
Então a gente hoje consegue, e a ideia é essa, né? Atender todos os perfis. O cara quer uma conversa... Por exemplo, eu adoro fazer podcast. Eu adoro fazer lá o Em Trânsito podcast. Por quê? Porque a gente fala daquele conteúdo, conversando. E dá... Só que o ritmo do podcast não pode ser para um vídeo normal. Porque o cara que clica, por exemplo, o cara que clica aqui, clicou nesse episódio, viu lá, tinha 1 hora e não sei quanto, e clicou, ele está disposto a passar 1 hora. Ele pode sair, óbvio. Pô, que papo chato, pode. Mas ele está disposto. Muitos não vão clicar, só porque tem 1 hora. Porque tem um perfil de pessoas que quer ficar assim, ó. Entendeu? Inclusive, eu estava começando a ser fisgado por esse tipo de conteúdo. E você não percebe. É. Imediatista. E você acaba ficando muito tempo numa coisa que você não estava procurando, numa coisa que não vai necessariamente agregar, vai vir de tudo misturado. E aí eu hoje já reduzi bastante. Eu tenho ficado mais em vídeos mais longos mesmo. Lembra alguma história engraçada pra gente partir pro final, não? De canal? De tudo que você já viveu do trânsito, uma que a gente dá risada aqui pra eu fazer o Rodrigão rir pra caramba. História engraçada. Curiosa, ou alguma curiosidade Diferente, histórica. assim, um negócio diferente, assim, meio cabuloso. Essa é legal. Primeiro acidente de trânsito do Olavo Bilac, é isso? Essas coisas curiosas Você sabe disso? faz o pessoal vir pro canal. Engraçado que eu fiz mestrado, né? E a minha dissertação do mestrado foi assim: o que é que faria as pessoas deixar o automóvel em casa para usar o transporte público? Eu sou um baita defensor do transporte público, né? E aí, para chegar no estudo em si, eu fiz uma revisão histórica do início do automóvel na sociedade brasileira. E, consequentemente, a gente viu lá a questão do primeiro acidente, nem chamava sinistro ainda, né? O primeiro acidente de trânsito. E alguns autores falam que o primeiro acidente de trânsito do Brasil foi com Olavo Bilac. Mas eles só consideram o fato de ser automóvel. Porque já houve na história do Brasil, antes desse sinistro, pessoas que caíam dos bondes. Então, eu sempre ressalto que o primeiro sinistro do trânsito envolvendo o veículo automotor foi o de Olavo Bilac, né? E aí, quais são as curiosidades? Ele estava utilizando um carro emprestado, que era de Henrique Santos Dumont, irmão de Alberto Santos Dumont. Segundo relatos, assim, a expressão pé na tábua veio desse período, porque o acelerador era uma madeira, semelhante a uma coisa de costura, máquina de costura. E por ser de madeira, pé na tábua acelera mais, e isso acontecia com esse veículo porque a velocidade máxima dele era de 20 km por hora. E mesmo 20 km por hora, ele conseguiu chocar-se, porque foi um choque. Tecnicamente, colisão com objeto fixo é chamado de choque. E ele chocou-se contra uma árvore. E aí, eu sempre pergunto nas aulas assim: o que é que vocês acham? Qual foi o motivo que fez com que Olavo Bilac chocasse contra uma árvore? Aí tem de tudo, né? Mas é mais atual do que a gente possa imaginar. A gente está falando de 1897, o sinistro. Álcool. Olavo Bilac era um boêmio, tinha passado a noite bebendo todas e saiu, perdeu o controle do veículo e chocou-se contra uma árvore. Esse é o primeiro sinistro envolvendo automóvel no Brasil. Buzinou, a árvore não saiu da frente. Foi. Aquele freio fantástico, né? 2h30 para parar, né? Naquela época, imagina o freio, como é que funciona. Carlão, agora para os nossos pitaqueiros aqui, dá aquele pitaco, aquela dica de ouro pro pessoal aqui.
Dica? Dica de ouro, hein? Aquela dica. Mas pra quem? Fala aí. Quem é o público? Quem é o público? Os pitaqueiros que estão assistindo aqui, ó, o pessoal. Profissional do trânsito ou o público em geral? Não, nosso público aqui que fica assistindo aqui em geral, nosso. Cara, dependendo de quem é o público, eu tenho vários pitacos pra dar. Mas assim, se a gente estiver vamos dar falando. um pitaco pro geral e um pitaco pro profissional. Tá. O pitaco pro geral. Entenda que trânsito é um espaço de convivência social. E sempre que há convivência social, sempre que há essa convivência no trânsito, você está disputando o espaço. Por que existem conflitos no trânsito? Porque o mesmo espaço está sendo acessado por mais de uma pessoa. Então, qual é o meu pitaco para o público em geral? Sabe como definitivamente parar de discutir no trânsito? Definitivamente. Quanto tempo tu precisa chegar na tua casa? Ou da tua casa para cá? Quanto tempo? 5 minutos. Só 5 minutos? Então, se tu tem uma reunião às 9 aqui, digamos, e 5 minutos, saia de casa meia hora antes. Você não vai ter dificuldade de dar passagem para alguém. Se tiver um cara apressado querendo, tu vai ter tranquilidade, porque tu tem uma reunião, mas tu não está atrasado para a reunião. Qual é a minha dica? Saia 15, 20, meia hora antes do que é necessário para você chegar. Só discute no trânsito quem está com algum compromisso, quem está atrasado, quem está... Eu tenho que chegar e tal... Então, quanto mais atrasado você está, menos tolerante você fica. Se uma pessoa dá passagem para o ciclista, você chama ela de idiota se você estiver atrás dela. Mas só se você estiver atrasado. Então a dica para o público saia antes. Sempre que possível. Aquela dica, não vira o Pateta. Você lembra um desenho antigo do Pateta, que ele entra dentro do carro? Senhor Walker. Da partida e começa a transformar, de repente a partida e fica louco. É o povo de hoje, hein? Agora... Mas porque sai atrasado. É claro, tem gente que vai dizer o seguinte, porque tem aquela turma, né? Os patrulheiros do que é dito, né? Tá, mas eu posso? Eu já saio, eu tenho que deixar meu filho na escola. Não, é para quem pode. Se for possível, saia antes. Para profissional do trânsito, eu diria o seguinte, seja exemplo. Se tu eu participei de um podcast lá em São Paulo, que o pessoal falou assim, se tu é agente de trânsito e tu anda com a viseira levantada, devia se incomodar de autuar alguém por estar com a viseira levantada. Ou seja no trânsito o que você espera daqueles que você fiscaliza. Então, assim, eu conheço alguns casos de pessoas profissionais da área que tomam uma cervejinha. Porque é pertinho, só foi uma taça. Isso, para mim, é uma das piores coisas que pode acontecer. Então, para quem trabalha com trânsito, pode ser instrutor, pode ser policial, agente de trânsito, não importa, faz recurso de multa. O que é que você espera daquele que é o teu principal cliente ou daquele que tu fiscaliza? Então seja coerente, ou seja, dê o exemplo. Eu acho que hoje o que está faltando mesmo é a gente tomar atitudes que a gente não se envergonhe. Então, esse é o pitaco. Muito bom. Viu só? Passa a ser exemplo. Sempre. Já fui tranqueira, mas hoje eu sou... Tranqueira é o quê? Que fica na esquerda? Não, tranqueira é que é a pessoa ruim mesmo. Fazia tudo errado. Pensa que tranqueira é tranca esquerda. Tranca esquerda. Eu já fui isso aí também, tem certeza. Tranca direita, anda no meio, acelera, ultrapassa. Hoje não, hoje
Meu mentor aqui me deixou mais... Eu vou pro céu só de ter convertido o Rodrigão, viu? Meu mentor aqui deixou mais... Sua vez. Pitaqueiro, não se esquece, curte nosso canal, se inscreva, né? O pessoal aqui assiste, não se inscreva, ative o sininho e compartilhe aqui esse canal, essa entrevista maravilhosa do Carlão aqui, ó, vai divulgar o canal dele também. Carlão? @Manual do Trânsito no YouTube ou no Instagram. É isso aí. Siga, compartilhe e curte. Até a próxima.